Primeiro, calma, eu sei que a qualidade do vídeo não tá muito boa e do áudio também, mas hoje eu vou tentar fazer um resumo de tudo que eu vi nos processos de intercâmbio do outro. Antes de entrar em qualquer dica, em qualquer processo, de falar de todas as etapas que existem nessa prova, eu vou me apresentar. Eu sou o Daniel Freitas Rodrigues, mais conhecido como Dani. Hoje faz 2 meses que eu tô aqui na Alemanha e agora, depois de todo esse tempo passado, ou também no período pré-prova do meu processo, eu conversei com bastante gente e fui comparando distrito por distrito, tanto no Brasil quanto no exterior. E para a gente começar a falar das questões em si, dos problemas em si, das provas em si, a gente tem que chegar na origem de tudo, para entender cada detalhe. E para entender isso, a gente tem que entender o que é Rotary. O Rotary Internacional é a associação de Rotary clubes do mundo inteiro. O Rotary é uma organização de líderes de negócio e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões. Mas aí a gente tem ainda o lema do Rotary: dar de si antes de pensar em si. Quando você analisa e vê toda essa constituição do Rotary, você consegue entender que eles são é uma sociedade, é uma organização filantrópica. Então eles fazem inúmeros projetos. Você vai fazer projeto quando você vier no seu intercâmbio. As provas elas vão se basear nisso também. Com essa ideia de globalização, dessa ideia de ser embaixador, mostrar sua cultura, eu já posso linkar aí na primeira prova que talvez você enfrente no seu distrito, que é o inglês. Praticamente, eu pelo menos não conheço nenhum outro distrito que a língua exigida deve ser um francês ou um espanhol. Todos até agora que eu conheço foram inglês. Em alguns casos possuem a prova escrita e no meu caso foi uma entrevista em inglês. Os dois processos já vou deixar linkado aqui embaixo, provavelmente no Google Docs, um arquivo no Word com as perguntas que me fizeram. Imagino eu que o mais fácil, o que mais ajude você na prova escrita de inglês, seja além de acompanhar notícias em inglês, seja você acompanhar vestibulares. Tem textos muito legais que talvez podem estar relacionados a questões atuais e que podem cair nas provas do Rotary. Escritas todas as suas respostas baseadas em suas perguntas ou das minhas aqui, o que é interessante é que você grave você falando inglês, porque você vê se você está muito robotizado ou não, e chegue no seu professor de inglês, ou na escola privada, ou na escola comum, ou algum amigo que fala inglês, dê o papel para ele das perguntas e olha nos olhos dele, vai fazendo a interação, pede para ele fazer uma outra pergunta, fazendo um extra aqui, porque no meu distrito não teve, mas eu sei que a maioria dos outros tem, que é a prova de conhecimentos gerais. Sobre isso, é uma matéria muito difícil de você estudar, de ter algo palpável, algo que você vai realmente chegar num dia e falar, vou estudar conhecimentos gerais. Dá para ligar muito essa dificuldade em conhecimentos gerais com o tema da redação, com a própria redação, porque é algo que você não tem um papel, não tem algo visível, algo pronto, você tem que estar sempre ligado. E a dica que eu dou é essa, sempre fique ligado. Eu lembro que estudar sociologia e história é algo que ajuda bastante. Então dê uma olhada em bastante vídeo de YouTube aqui, aqueles assuntos polêmicos. Redação. A redação tem bastante macete legal que eu acho que você pode colocar para dar uns pontinhos a mais. Os temas são, como eu já disse, sociais. Sim ou não podem ser ligados ao Rotary. E os argumentos que eu acho interessante vocês colocarem são argumentos históricos. Como eu venho falando ao longo do vídeo, todas as avaliações se voltam na essência Rotary. Se for nessa linha de raciocínio da redação, procure colocar alguma proposta de solução e inclua o Rotary nessa proposta de solução. Então, agora eu vou falar dos dois últimos processos que, na minha interpretação, são os processos, os dois mais difíceis assim, e o pessoal fica um pouco mais ligado, também um pouco mais nervoso, porque separam os homens dos meninos. Realmente, ele dá uma cortada. Bom, o primeiro deles é um que tem duas vertentes, que em alguns casos, em alguns distritos, são uma conversa com uma psicóloga ou algo desse nível, e o outro, que foi o que aconteceu no meu distrito, é uma dinâmica em grupo. Sobre essa conversa com as psicólogas, eu acho interessante você ser bem sincero com
com elas, ou com ele, não sei no caso. Geralmente são psicólogos que são rotarianos, então eles podem abordar questões, como eu já vi, conversei com alguns amigos, questões como, por exemplo, você ter algum problema com a família, você conhecer algum intercambista que está usando droga, o que você faria nessas situações? Seja sincero, seja aberto, não minta, fale seus defeitos, fale suas qualidades. Imagino eu que seja um espaço para eles avaliarem você e você pensar nas suas ações. Bom, agora sobre a dinâmica em grupo. No meu caso, foi uma dinâmica em grupo onde a gente chegou numa sala, praticamente numa biblioteca. Em cima de uma mesa tinha alguns jornais e nós tínhamos que recortar e fazer uma sequência lógica sobre um tema que agora, se eu não me engano, era algo relacionado ao próprio intercâmbio ou por que fazer o intercâmbio. Óbvio que todos ali são concorrentes, todos já têm um país, um destino já na cabeça, mas não é por isso que você vai chegar ali querendo abafar o brilho muito do outro. Porque se você, durante esse processo de dinâmica em grupo, tenta dar uma patada em alguém, tenta dar uma cortada, você vai acabar te prejudicando. E esse tipo de atitude não é legal nem no processo, nem no seu intercâmbio. Então, já serve aí como lição pro seu ano seguinte. Outra coisa, não dê respostas irônicas a ninguém no grupo. Se alguém for grosso com você, não queira revidar isso. Parabenize quando alguém fizer algo certo. Não fique invejando ninguém. Isso não seria a postura de um líder, possivelmente, que queria aparecer nesse grupo. E o principal objetivo do intercâmbio, desse intercâmbio do Rotary, é promover a paz, é promover a amizade, promover as trocas de cultura. Então, com isso, você já consegue desmembrar a entrevista. Se eu estou indo fazer uma entrevista para um processo de intercâmbio, onde a companhia que é o Rotary, uma organização do tamanho que é o Rotary, que se preocupa com projetos sociais, em trocas de cultura, em eu ser o embaixador do meu país, eu tenho que saber exatamente disso. Projetos do Rotary, o que é o Rotary. E existem vários vídeos no YouTube e eu não vou conseguir fazer um trabalho tão legal como outros caras que eu já vi, que eu vou deixar aqui linkado, fizeram. Quais são seus defeitos e qualidades? Provavelmente eles façam esse tipo de pergunta para você. Às vezes nem para saber o que você tem de defeito ou de qualidade, porque eles vão perceber isso no tipo de resposta que você vai dar. Mas eles fazem isso para jogar uma pressão, porque eu sei que muita gente fica nervosa durante a entrevista. É muito comum isso, mas o meu papel aqui é ajudar você com as situações desse vídeo. E eu proponho que você faça um texto com tudo que você sabe sobre Rotary, mas não precisa ser grande, porque suas respostas também não podem ser grandes durante a entrevista. Faça um resumo. O que é Rotary? Aí vai lá, coloca Brasil. Brasil, cultura do Brasil, algo bem simples, algo sobre o seu Rotary Club da sua cidade. Você citar sobre os seus hobbies, sobre algum instrumento musical que você toca, algum esporte que você pratica, ou sei lá, um grupo de livro que você participa. Isso é muito importante você citar durante sua entrevista, porque quando você vem para um país, para você fazer novos amigos, você faz por meio desses artifícios. Respondido sobre Brasil, respondido sobre o próprio intercâmbio, que eles vão perguntar, por exemplo, por que você merece fazer um intercâmbio, por que você merece ser escolhido, ou por que você busca fazer um intercâmbio, se você se sente confiante. Além de tudo isso, provavelmente eles perguntam para você. Eles vão olhar bem nos seus olhos e dizer quais países você tem em mente. Já feito o resumo sobre o Rotary que você tem que fazer previamente para a entrevista, coloque no papel os 3 países que você tem interesse. Você coloca economia, básico. O que é forte aqui? Setor terciário de serviços, como, por exemplo, a Dinamarca, que era uma das minhas opções que eu tinha em mente antes. Eu falei sobre a Maersk, a Alemanha, que é a minha primeira opção. Estou aqui, estou feliz. Falei sobre ser o 6º maior DH do mundo. A República Tcheca, que era a minha terceira opção. Falei sobre a recente história deles, quando eles se separaram da Tchecoslováquia. Eu acho muito interessante vocês fazerem um resumo breve e bem juntinho, bem bonitinho, porque isso divide bastante gente também no processo. Agora tá na moda, e com todo respeito, porque a minha vontade depois de sair daqui da Alemanha é conhecer um dia Taiwan, mas uma das perguntas que imagino eu que agora está dividindo bastante colocados, que está sendo cobrado em bastante distritos durante a entrevista se você tem entre as suas opções Tailândia, Indonésia e Taiwan, que são países que infelizmente
pessoas têm algum receio por estar na Ásia, qual desses 3 países você escolheria e por quê? Sobre essa pergunta, eu imaginei que eles teriam algo em mente como isso, e a minha quarta opção seria Taiwan no dia da minha escolha, ou Índia também, e algo mais relevante durante a entrevista é mostrar que você não tem preconceitos com nenhum país, e você não deve ter mesmo, porque bom, eu não tenho expectativa nenhuma da repercussão desse vídeo, não sei como que ele vai circular, se ele vai circular. Eu vou deixar aqui linkado o meu Facebook, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver algum receio. Eu já estive no seu lugar, eu sei como que a gente fica com 1000 coisas na cabeça. Pode vir conversar comigo, tem outros intercambistas também, você pode chegar e conversar com eles, que eles são sempre de braços abertos. E é isso daí, muito obrigado, boa sorte no seu processo, boa sorte nas suas provas. Fica sempre ligado nas dicas. Não veja só esse vídeo, tem punhado de vídeo na internet. Veja vídeo de todo mundo. Vou deixar o vídeo de algumas pessoas, alguns canais que eu achei legal sobre a prova, sobre intercâmbio, não só do Rotary também, mas para você ter certeza se você quer fazer o intercâmbio. E é isso daí, muito obrigado. Boa sorte no seu processo, boa sorte nas suas provas. Aproveite sua experiência, que o seu ano vai ser show. Antes de terminar, mesmo não tendo expectativas, mesmo não tendo noção se eu vou fazer outro vídeo, se eu vou parar por aqui, se isso vai chegar no YouTube, dê o seu like, inscreve no canal, porque possivelmente se algo der certo eu vou colocar mais vídeos falando sobre a vida na Alemanha, por que eu decidi fazer intercâmbio, por que você deve fazer um intercâmbio. Tchau!